Luiz Borba Gato e a Margarete, delegado Marechal Moine Cacetete, estátuas que mantêm a memória viva de tantos genocidas da população nativa. Troque sua estátua por livros, revisite sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. Troque sua estátua por livros, revisite a sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. Povos acabados, dizimados, destruídos, marginalizados, derrotados, decaídos, nomes exaltados por ruas e rodovias, mentes opressoras plantando ideologias. Troque sua estátua por livros, revisite a sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. Troque sua estátua por livros, revisite a sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. O debate não é recente, como o Guilherme falou. Nos Estados Unidos, isso está provavelmente muito mais avançado do que aqui, principalmente em termos de movimentação social, já há bastante tempo, já vem de várias décadas, mas desde 2013, com o Black Lives Matter, houve uma aceleração desse processo, das discussões das estátuas, dos monumentos aos confederados. E principalmente a partir de um tiroteio que aconteceu em Charleston, em 2015, houve um processo de aceleração que culminou, inclusive, naquela manifestação nazi-fascista, neo-nazi, que teve nos Estados Unidos, em Charlottesville, que foi justamente por causa da tentativa de se derrubar uma estátua de um confederado, do General Lee. Depois, em 2015, também a gente teve um debate na África do Sul, quando houve um protesto para tirar uma estátua do Cecil Rhodes. E agora aqui, o que acontece aqui na Inglaterra também é relacionado ao Black Lives Matter. E isso se expandiu para outras questões que não só dos escravocratas, mas para debater o racismo de uma forma geral. Em Londres começou a se discutir a derrubada das estátuas do Churchill, por exemplo. Nesse meio tempo também, lá em Portugal, houve onde eu faço meu doutoramento, houve uma tentativa, uma pichação de uma estátua do Padre Vieira com o termo descoloniza, uma coisa bem específica mesmo. Mas no Brasil as discussões ainda estão bastante circulando, bastante ainda só no meio acadêmico, no meio da discussão política. Não houve ainda um movimento, como aconteceu em Bristol, em que eles enforcaram e derrubaram a estátua no Rio, né? Ou o que acontece nos Estados Unidos, assim. Mas eu acho que um ponto interessante para se começar a discutir como que esses monumentos, como que essas estátuas, o que elas dizem sobre o nosso próprio tempo, né? E o que elas dizem sobre a nossa noção de cidade, porque elas falam muito sobre o uso do espaço público e sobre o tempo presente que na verdade, as estátuas, em geral, elas falam sobre três tempos, né? Elas fazem uma referência, mais ou menos, em três tempos. Sobre o tempo daquela pessoa que está homenageada viveu, portanto, é um recorte incompleto, como qualquer documentação. Também fala sobre o tempo em que o monumento foi elaborado, por que se escolheu homenagear aquela pessoa naquele momento. Mas ela também diz sobre os vários presentes subsequentes após a construção desse monumento, que é quando ele passa a ser ressignificado cotidianamente, né? E no caso hoje, a discussão que tem é o que essas estátuas dizem para a sociedade que se pretende mais democrática, mais igualitária, que quer buscar mais igualdade, que quer acabar com o racismo e assim por diante. Nesse sentido, eu acho que vale a pena trazer uma fala que eu acho provocadora do
do geógrafo David Harvey, que ele fala que o direito à cidade é, sobretudo, o direito de mudar a si mesmo pela mudança da cidade. Né? Então, que pergunta é essa? Que cidade é essa? E que espaço público é esse que nós queremos, em que se debate, em que as estátuas são um catalisador dessas discussões sobre a memória e sobre o espaço urbano. Considero, pelo que eu vi do tema nesse período, desde que a gente combinou a live, que não existe muito certo ou errado, né, cara? Não dá para uma pessoa que seja favorável ser considerada certa por estar favorável à retirada, nem outra errada por ser contrária, né? É um tema que divide vocês, historiadores, tranquilamente, né, cara? O tema do patrimônio e da memória são considerados temas, campos em conflito, campos em disputa, né? Então, necessariamente é um tema político por essência, assim, porque ele tá no espaço de debate e no espaço do direito civil, do direito das pessoas construírem a sua própria memória, construir e pensarem o seu espaço político. E no caso dessas contestações das estátuas, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, em qualquer lugar, na verdade, esses atos eles são eminentemente políticos, né? E é uma contestação do discurso da história oficial e também do que uma especialista em patrimônio fala que é o chamado discurso autorizado sobre o patrimônio. Então, por isso que esses questionamentos sobre o patrimônio, sobre o monumento, sobre as artes, em qualquer aspecto do patrimônio, é um campo de disputa e de debate. Então, não é uma questão necessariamente de ser certo ou errado, mas diz respeito aos valores políticos para que se quer construir no momento em que estão sendo discutidos, né? Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu vou abordar aqui rapidamente o lado jurídico, porque eu acho que o lado jurídico é o lado talvez menos relevante nessa história. Até porque eu, como cidadão, nesse ponto, estou cagando e andando para a lei, né? Nesse ponto específico. Mas vou explicar por quê. Bom, primeiro, via de regra, as estátuas, elas são patrimônios, são bens, normalmente são bens públicos, né? Pertencem ou a autarquias, ou a municípios, ou a estados, né? Por exemplo, ela faz parte de um conjunto de bens que está numa praça, então normalmente são bens públicos. E você causar dano a um bem público, existe um crime específico no Código Penal que se chama dano. E se o dano é causado a bens públicos, ele ainda tem uma pena mais alta, é uma pena qualificada. Por outro lado, se você também tem ali um dano que é causado a coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, que no caso seriam as estátuas, tem uma pena um pouco menor. Então, assim, eu fico um pouco em dúvida, eu acredito que... Eu não sei se necessitaria, nesse caso, de um tombamento, a estátua ser tombada como patrimônio público, alguma coisa assim, como patrimônio histórico, desculpe, para ela ter essa pena. Mas essa pena é até menor, o que eu acho até mais estranho. Mas, enfim, existe um crime, esse crime aí, ele vai de 6 meses a 3 anos, no máximo, em multa. E o outro, se você considerar ele como um patrimônio histórico, ele vai de 6 meses a 2 anos, a pena é um pouco menor. Só que eu acredito que essa discussão... Não, antes de falar dessa discussão, até queria dizer que, por exemplo, em outros contextos, como, por exemplo, uma situação de guerra, a ONU, recentemente, numa resolução, acho que em 2017, ela classificou a destruição de patrimônio cultural como um ato de crime de guerra também. Então, isso, no caso, pode parecer distante e tal, mas é muito comum, por exemplo, numa situação ou tanto de uma guerra civil que tem uma secessão, ou no caso de invasão, por exemplo, que nem se, por exemplo, a Hitler tivesse destruído a Torre Eiffel, alguma coisa assim, sabe? Isso hoje configuraria também um crime de guerra. Só que eu quero trazer para o segundo plano essa discussão jurídica, né, falando até de um outro que nós temos na Constituição, que nós temos a questão da dignidade da pessoa humana. E nós vivemos em um país democrático. É óbvio que a democracia ela não pode ser a ditadura da maioria. E é por isso que nós temos dentro da própria Constituição diversos artigos, diversos direitos que visam proteger as minorias. E essa dignidade da pessoa humana, ela se aplica a todo mundo, inclusive as minorias. Então, talvez não seja ético, ou talvez não seja
seja desumano, talvez seja cruel você ostentar símbolos que trazem ou que resgatam num passado recente questão do sofrimento, como a escravidão e tal, a questão dos bandeirantes, que no estado de São Paulo é muito mais forte. E aqui no Paraná, nós também tivemos um movimento, abrindo só a título de curiosidade, os bandeirantes entraram no Paraná, mas eles não são uma figura muito forte aqui na questão de homenagens e símbolos públicos. Mas nós tivemos nos anos 50 aqui no Paraná, com uma proposta de um governo, acho que, se não me engano, governador Moisés Lupion. Ele criou umas portarias e fez com que algumas terras fossem consideradas terras devolutas. E quem ocupasse essas terras ganharia o direito de propriedade sobre essas terras. Então foi um período, isso nos anos 50 aqui no estado do Paraná, que nós tivemos uma grande migração para o oeste, com ocupação de terras e, obviamente, o grande assassinato de índios, de nativos aqui da região. Além, é claro, do conflito entre os próprios poceiros ali, né? E algumas figuras são históricas aqui no estado do Paraná, e na minha cidade eu acho até, assim, é uma coisa que até me envergonha, e eu até já conversei com um historiador. A principal avenida da minha cidade é a cidade de Campo Mourão, é uma cidade pequena no interior. A principal avenida se chama Avenida Capitão Índio Bandeira. E esse Capitão Índio Bandeira, esse Índio Bandeira, ele era um índio caigangue, que era um índio meio que, como que eu posso dizer? Ele era como se fosse um capataz, ele trabalhava junto com os homens brancos e ele ajudava a procurar, localizar, matar ou amansar, como eles falavam, né? Também, que era expulsar os índios locais, porque ele conhecia as tribos, conhecia tal. Então, por essa ajuda que ele deu aos pioneiros da cidade, ele acabou virando o nome da principal avenida da minha cidade. Então, assim, por exemplo, aqui a minha cidade não tem para mim é uma vergonha você ter um índio caigangue que ajudou a matar os seus próprios companheiros nesse processo de ocupação. Então, encerrando a minha fala, eu quero dizer assim, que eu acho que o direito fica num segundo plano. Eu acredito que o direito seja mais importante nesse momento, com iniciativas de lei, como o próprio Felipe me passou, que acho que de uma deputada estadual em São Paulo, como organizar talvez uma retirada mais civilizada dessas estátuas, porque elas podem e elas têm uma importância cultural histórica, daí eu vou deixar para o pessoal que entende muito disso, e elas podem ganhar até uma ressignificação, de repente, em um outro local específico. Já eu até falei brincando no Twitter, criar uma Praça da Vergonha, ou então levar para um museu mesmo, do que necessariamente destruir. Embora é claro que tenha toda aquela questão do hábito de você tombar uma estátua e tal, ter aquele momento de cartaz, sabe, de vingança, de lavar a alma, que, sei lá, de repente pode até acontecer desde que seja tomado alguns cuidados aí para que não se destrua o patrimônio. Mas eu acho que essa discussão é muito mais interessante se avaliar do ponto de vista histórico e do ponto de vista sociológico mesmo. Felipe? Pessoal, eu acho assim, na verdade, eu vou tentar seguir um caminho paralelo ao que o Gui disse, né? Porque ele é o especialista nessa parte de patrimônio, e que é uma parte que sempre foi muito difícil para mim, né? Porque eu cresci longe como bom paulistano, né? Longe dessa discussão de histórica. A história estava ali para mim, nunca foi algo que ficar em museu. Eu não fui ensinado a isso, nem na escola, o Felipe sabe disso, a gente não tinha esse costume de sair com a escola, a gente não tinha essas coisas, né? Mas eu acho que tem uma sacada nessa discussão que anda paralelo ao que o Gui disse, que é a coisa da memória. Eu acho que a memória, a gente pode fazer uma comparação com a psicologia do indivíduo, que é perigosa, porque não dá para você psicologizar a sociedade, ou seja, tentar usar as teorias da psicologia diretamente como teorias sociológicas, tem uma série de problemas, mas a gente faz isso o tempo todo na rua, mas quando você vai pensar com mais cuidado, é perigoso. Mas hoje a gente pode usar como uma espécie de analogia. Tem um filme, que eu não sei o nome, desculpa, eu não consegui encontrar o nome do filme, um filme desses do norte da Europa, em que vai ter um jantar de família. E no meio do jantar, uma das filhas do senhor da casa levanta e conta para a família inteira que ele abusava sexualmente dela. E aí, o resto do filme é o jantar, né? O caos que se instala na família, e como a memória afetiva que existe em torno desse homem vira do avesso. As pessoas que ficam horrorizadas, as pessoas que acham que ela está mentindo. Eu acho que esse filme é uma boa metáfora para quando você pega uma sociedade tão violenta quanto a nossa, e ela tem que visitar a sua própria história, a sua própria memória. Eu acho que isso é um ponto de partida importante, né? Nós, para além de estar discutindo uma estátua ou não, nós estamos discutindo uma história muito violenta.
E, portanto, mexer nessa história é mexer com muita violência, sabe? E aí a gente acaba, às vezes, deixando um pouco isso de lado. E é muito interessante quando você conversa com pessoas que, de certa maneira, estão protegidas dessa violência, como a maior parte de nós aqui está, elas têm muita dificuldade de enxergar essa violência. Elas sabem da exclusão social, elas sabem do racismo, elas sabem da violência contra o indígena, mas elas não conseguem criar o elo de empatia. Não porque elas são más pessoas, mas porque aquilo está tão distante da realidade emocional delas que elas não conseguem enxergar. Então, quando elas veem alguém, por exemplo, enforcando a estátua lá e jogando no rio, aquilo ali é difícil para elas entenderem o ato emocional que está acontecendo ali. Elas enxergam simplesmente a palavra que você usou, o vandalismo. Está quebrando tudo, né? E eu conversei com algumas pessoas da família, amigos, que ficaram muito horrorizados com essas cenas que eles chamaram de vandalismo. Porque é isso, né? É uma dificuldade muito grande. Quando você tem alguém próximo de você que permite você criar esse elo emocional, aí muda. Por exemplo, quando eu chego, as pessoas estão falando que o racismo é um exagero, essa coisa, porque no Brasil não é tanto assim, e eu conto a história da minha filha, minha mulher é negra, né? Então, quando minha filha, pela primeira vez, viu uma princesa que não era branca, que tinha cabelos igual dela, quando eu conto essa história do filme Moana, ela saiu do cinema com seus 4 anos, se não me engano, e falou assim, nossa, papai, uma princesa com cabelo que nem o meu, as pessoas, aí elas entendem. Naquele momento ali, tem o vínculo emocional com o que está acontecendo. Então, eu acho que a grande dificuldade da nossa sociedade discutir isso é porque os grupos sociais que controlam a circulação da discussão são grupos que estão emocionalmente desvinculados da discussão. E ao estarem desvinculados da discussão, eles têm uma dificuldade enorme de entender por que aquelas pessoas estão tão bravas. Uma pessoa que eu conheço recentemente falou assim, porque o problema do mundo de hoje é o politicamente correto. Mas por quê? Você está falando que, quer dizer, que o problema do racismo é porque os negros ficam reclamando do racismo, é isso? Não, não é isso. Mas ele disse isso sem perceber. Mas por que ele pode falar isso? Porque ele não tem um vínculo emocional com aquilo que está acontecendo. E no Brasil, esse vínculo emocional ele não existe, não é porque essas pessoas estão distantes, é porque ele foi propositalmente construído para não existir. Então, essa é a estrutura da violência. A violência não é só a quantidade de jovens negros que são mortos pela polícia, a quantidade de indígenas sendo mortos, as mulheres sofrendo. A violência também passa por essa coisa mais discreta, mas muito violenta, que é o silenciamento, o apagar da memória dessas pessoas, o apagar do que aconteceu com elas. Então, quando você tem um momento de derrubada de uma estátua, de vandalizar um monumento desses, de certa maneira é que nesse jantar da família, a história vem à tona e não tem mais como se esconder dela. Percebe? É o que acontece com as pessoas sobre histórias de racismo. Quando você conta uma história de racismo com alguém que elas conhecem, como minha mulher, por exemplo, não, e aí mexe demais a cabeça das pessoas. Então, eu acho que essa discussão que o Gui falou, de você entender que a construção da memória, a partir de um monumento, ela tem várias camadas que se sobrepõem, acontece o mesmo campo na questão emocional. São várias camadas que se sobrepõem também. E como num momento da psicanálise, quando você vai abrir no consultório e você mexe nisso tudo, você começa a chorar. Por quê? Porque finalmente você teve o elo emocional com uma história que você só escutava, mas não fazia sentido para você. Então, o que eu vou tentar fazer ao longo da nossa conversa é tentar fazer essa analogia com o campo da psicanálise, de entender o quão difícil é você mexer num trauma, tanto individual quanto coletivo. Eu só queria complementar, assim, eu falei da questão do cartaz. Talvez uma outra analogia é você punir o jogador que faz um gol e tira a camiseta, né? O cara tá no momento de... Então, talvez o tirar a camiseta equivale a esse momento de você tombar a estátua, né? É um momento de cartaz mesmo, de comemoração até, sabe? É festivo isso, né? Você derrubar um símbolo autoritário de alguém que oprimiu você ou oprimiu seus antepassados. Então, eu acho que tá por aí mesmo. Eu tenho... Perdão. Eu conheço uma história de uma menina que estudou num colégio particular e ela era negra e isso não fazia sentido para ela até quando ela saiu da escola e foi parar na faculdade. E ali ela se entendeu, ela se entrou no movimento negro e ela teve um rompimento com os colegas da escola. Ela quebrou o pau, xingou todo mundo no Facebook e as pessoas ficaram horrorizadas com aquilo. E eu falei para as pessoas que eu conhecia, né, os educadores que trabalharam com ela e comigo juntos, né, porque eu fui professor dela, eu falei assim, gente, vocês esperavam o quê?
Eu me lembro que eu dei uma aula sobre branqueamento, né, sobre o que acontece no final do século XIX no Brasil, quando os políticos brasileiros fazem um projeto de trazer imigrantes para evitar que os negros sejam a maioria no país. E quando eu contei essa aula na sala de aula, e ela estava lá como uma das únicas alunas negras na sala, tinha mais uma outra menina, eu me lembro que ela não teve reação, ela não vinculou com ela mesma. Pô, isso é de uma violência enorme. Você não tem direito de se reconhecer numa história que faz parte da sua história. E quando ela entendeu que isso era parte da história dela, nossa, ela literalmente surtou, no bom sentido para mim. Ela se libertou, entendeu? Então, claro que esses momentos em que você é obrigado a enfrentar uma história muito dura, ele é violento, entendeu? E eu não espero outra coisa. Agora, quer dizer, que eu não espero outra coisa, quer dizer que eu torço pela violência nesse processo. A psicanálise, ela tenta buscar caminhos para que esse processo não seja violento, entendeu? Agora, torcer, desconsiderar o que está acontecendo, porque aconteceu a violência, é uma certa inocência também de quem está olhando, né? Eu acho que tem duas questões. A primeira é se é válido ou não remover homenagens, estátuas, enfim, obras que colocam ali figuras históricas como heróis. Isso é um debate. Outro, eu acho que são os alvos que a gente está selecionando. Eu dei aula de história também, eu adoro Darcy Ribeiro, eu sou sociólogo e cientista político de formação, então eu estudei muito Bandeirante mais por essa leitura da construção sociológica do Brasil, etc. E o Darcy Ribeiro, né, ele coloca o Bandeirante ali como um dos primeiros brasileiros, né? Ele é filho de índio, ele não é aquele português vindo de Lisboa com uma bota, ele é uma figura mais próxima do que a gente imagina de um mestiço naquela época. Eles não iam sozinhos para suas missões, né? Eles iam em grupo de 50, 30 pessoas, a maioria eram índios também que ele levava. Eu acho que colocar o Bandeirante como um cowboy ou como um conquistador espanhol, alguém que estava indo com a única missão de exterminar o nativo e expandir a fronteira, eu acho que é uma leitura um pouco simplista, um pouco superficial. Acho que o Bandeirante é um fenômeno mais complexo do que isso. E então eu acho que às vezes quando a gente pega o Bandeirante para atacar, eu não sei, eu acho que talvez nos Estados Unidos tenha os confederados, que são um alvo bastante... ele é mais preto no branco, assim, né? Os confederados estavam lutando para a manutenção de um sistema escravocrata contra um outro estado. Mas o que fazer, por exemplo, com as estátuas de George Washington? Ele tinha escravos. Ele não aboliu a escravidão quando ele pôde. O que fazer com as estátuas de Benjamin Franklin, que não só tinha escravos, como tinha filhos com várias escravas, bastardos que ele nunca reconheceu? O que fazer com todos os pais fundadores dos Estados Unidos? Eu acho que em algum momento é necessário a gente fazer a paz com a nossa própria história, né? Se a gente sempre for buscar nos nossos antepassados aqueles que oprimiram, aqueles que foram oprimidos, a gente acaba entrando num... A gente viu isso na Europa do século XIX para o século XX. A não superação de... Uma hora a França oprimia a Alemanha, uma hora a Alemanha oprimia a França, por aí acaba entrando num ciclo de conflitos em que a gente tem que, uma hora, alguém tem que falar, tá bom, chega, temos que buscar superar isso e fazer a paz com nós mesmos, né? Porque senão a gente fica numa sociedade esgarçada. Não tem como, né? Primeiro, eu acho que valeria a pena pensar especificamente no caso das estátuas, que elas são monumentos intencionais. E geralmente esses monumentos intencionais que servem para lembrar determinados fatos ou pessoas, eles, na sua maioria, eles são produzidos a partir da história dos vencedores, né? Então, de certa forma, eles constroem narrativas memoriais que são hegemônicas e que servem para apagar mesmo, ou silenciar, ou diminuir a repercussão dos aspectos mais negativos, né? Nesse sentido, para os vencidos, geralmente a voz está nessas pesquisas, e está nas pesquisas dos historiadores, a história serve como uma voz desses vencidos. No entanto, a gente tem que pensar que também a disseminação do saber histórico tem as suas limitações também, não em termos de produção, mas em termos de disseminação e acesso para as pessoas.
Por isso que quando você pergunta assim, vale a pena colocar em museus, há duas problemáticas. O que garante o acesso das pessoas aos museus e quais são os projetos que esses museus, por exemplo, poderiam oferecer, né, no questionamento do significado dessas estátuas. E, por outro lado, eu acho uma questão importante no sentido de que, será que isso não significa também que a gente está querendo colocar ou relegar essa história dessa resistência a essas estátuas para longe do espaço público? Porque também deixar as estátuas no espaço público significa, primeiro, de certa forma, aceitar a narrativa dos vencedores e relegar a um segundo plano, no espaço público, a voz daqueles que se contrapõem a essas narrativas. E o Tássio colocou uma questão bastante interessante sobre essa questão do vandalismo, né? Geralmente, quando acontecem essas pichações, essas derrubadas, a primeira coisa que se fala é que, principalmente da corrente mais reacionária, de que aquilo é vandalismo. E é muito interessante quando a gente, o que a gente talvez seja importante se perguntar o que significa acusar de vandalismo um discurso que às vezes é eminentemente político e precisamente reflexivo sobre o que está acontecendo. O que significa acusar de vandalismo como se fosse uma coisa sem significado e meramente uma pulsão de morte, como se não tivesse um ato político intrínseco a essa manifestação. Então, de certa forma, acusar de vandalismo eu acho um pouco problemático, assim. Uma outra questão... Só um parênteses, Gui, que eu acho que é muito interessante nessa sua análise, e entra exatamente a discussão também sobre o grafite. Se o grafite sim. É obra, se é arte ou se é vandalismo, né? Também é parecido. Sim, uma questão que se coloca, o grafite talvez seja o mais disseminado, porque, né, a gente vê muito mais estátuas pichadas do que estátuas derrubadas. E elas são atos políticos também. Mas, e nesse sentido, você colocou uma questão, o Felipe colocou uma questão interessante. O que não pode é a polícia querer engolir a lata de tinta, né? Ou respirar a lata de tinta. E é interessante a gente pensar, uma outra questão que eu coloco o que diz, né, de uma sociedade que defende uma polícia, que tem uma polícia que protege a estátua e que desce a porrada no cidadão que questiona a sua própria trajetória, a sua própria história, e que questiona aquela narrativa de opressão. Né? Que tipo de sociedade é essa que protege esse tipo de agressão contra quem se contrapõe ao discurso dos vencedores? Nesse sentido, o que a gente quer contar? Que história é essa que nós queremos contar quando nós proliferamos no espaço público narrativas memoriais que estão materializadas nas estátuas, que estão materializadas na arquitetura, na distribuição do espaço público, na disposição dessas estátuas, porque elas são planejadas não apenas na sua estética, mas onde elas vão ser colocadas, na maneira como o público vai se relacionar com ela. Por isso que quando o Guilherme pergunta se vale a pena colocar no museu, eu me pergunto qual é a visibilidade que uma ressignificação, o que significa essa ressignificação, né? Que vai ter desse questionamento. Porque, na verdade, esse vandalismo ela é uma ressignificação. Derrubar a estátua é a ressignificação que nós acusamos de vandalismo, que se acusa de vandalismo. Quando, na verdade, é a ressignificação e a produção da história, questionamento da história e o debate e a disputa do campo histórico e do campo narrativo da memória. Eu queria ouvir um pouco a visão do artista. E daí, como você é um musicista, eu vou traçar um paralelo com o Chico, que até falamos na live passada, e que você é um fã incondicional do Chico, assim como boa parte de nós. E o Chico, ele tem letras escritas na década de 60 que hoje são consideradas machistas, né? E que é óbvio que ali, na construção da letra, questões que nem eram preocupação dele naquele momento. Né? Eu confesso que eu nunca vi nenhuma entrevista dele falando disso a respeito, mas eu quero passar a bola para você como se fosse você compondo uma música
que hoje você considera algo tranquilo e normal, com contexto próprio do dia atual, e daqui 10 anos essa letra ela não é uma coisa legal. Como você, artista, iria ver isso, cara? Obrigado, obrigado. Eu acho que isso é uma coisa inevitável. A arte, o mundo é dinâmico, a arte também é dinâmica, e só que ela é feita num momento pontual. Quando nós pensamos no Chico Buarque, eu comentei isso com vocês na semana passada, talvez até inconscientemente ele tenha se blindado com relação a isso, porque, embora ele tenha músicas machistas, ele também tem músicas com o lírico feminino, representando a mulher abusada, a mulher submissa. Então, ele conseguiu abranger esses campos, né? E ele, na verdade, o que ele faz como compositor, e é interessante lembrar que o compositor, a pessoa não é o eu lírico, né? Existe o eu lírico, que é o eu do poema, e existe o compositor, que é aquele cara que trabalha para escrever, para produzir. Então, ele consegue passear por ele consegue retratar, na verdade, vários meandros e vários recortes da nossa sociedade, e que são factos, né? São factuais, por piores que sejam. Então, na verdade, ele é como se fosse um fotógrafo por palavras, ou seja, ele retrata a realidade daquele momento, seja ela bonita ou não, né? Com relação às estátuas, assim como o compositor também é um pouco marginalizado, porque muita gente fala, putz, aquela música da Elis Regina era intérprete, não era compositora, né? Aquela música do Ney Matogrosso, que também é intérprete, não é compositor. Pouco se lembra de quem produziu a obra, né? E com relação à estátua, pior ainda, quer dizer, ninguém sabe quem fez a estátua X ou Y. Eu conheci o Julinho Guerra foi quem fez o Borba Gato, por sinal, ele era amigo do meu pai, e aliás, é uma arte muito interessante. A gente pode achar uma obra feia, mas é uma arte muito interessante, porque tem aquelas pastilhas, imagina o trabalho que deu para fazer aquilo lá, né? Eu acho lindo o Borba Gato. É uma coisa curiosa. É o fundo do meu Facebook. É um trabalho, sem dúvida, é um trabalho artístico muito, muito interessante, muito, muito bem produzido. Mas eu acho que a arte, quando a gente faz arte, a arte é para o mundo. A arte não é para mim, que sou compositor. Eu faço uma letra de música, eu faço uma melodia, e ela, a partir do momento que eu solto essa música, ela não pertence mais a mim. O que vai ser feito dela dali para frente, acho que a história, o caminhar da humanidade, a evolução, tudo isso vai dizer se ela vai se perpetuar, se ela vai ser jogada no lixo, se ela vai ser considerada retrógrada. Isso só a sociedade vai dizer. Então, a arte funciona dessa maneira, ela é livre e ela não pertence a ninguém, ela é do mundo, né? Eu não considero que eu tenho uma música, eu crio, e a partir do momento que eu solto, que eu lanço essa música, ela pertence a quem quiser, e a interpretação também é livre, então não tem muito como ter controle sobre isso. A pergunta é muito interessante, mas eu não sou historiador, eu vou passar para os historiadores, mas é só porque eu acho que o contexto da pergunta é assim, nós estamos falando da derrubada da suástica sobre o parlamento alemão, né? E a derrubada da estátua do Saddam Hussein se der em um contexto de guerra. O exército invasor derruba os símbolos do Estado, do governo, enfim, dos derrotados. Como uma forma de você impor uma derrota simbólica ao seu inimigo, você destrói os símbolos que lhe são caros, né? Então, derrubar a suástica, derrubar a estátua do Saddam, é diferente de quando uma sociedade ela está revendo o seu passado, revendo os seus símbolos. Eu acho que eu comecei a usar essa ideia da comparação com a psicanálise, porque tem dois níveis de discussões que intelectualmente você separa, mas que na vida real não está separado, né? Por que eu comecei falando desse filme? Até encontrei o nome do filme, o Fasting, né? Eu coloquei, o Felipe colocou também na tela, porque eu lembrei desse filme que eu não assisti, não tive estômago para assistir, mas por que eu lembrei desse filme? Porque ele é um bom exemplo da construção da memória, né? Você está num jantar de família, celebrando o aniversário daquele patriarca, daquela figura que une todos ali simbolicamente, né? E, de repente, vem o podre da história dele. Porque eu estava lendo agora a sinopse do filme, eram gêmeos que ele estuprava, né? E os filhos dele que são gêmeos, e a menina acabou de se matar. Então, nesse jantar
que eles também estão celebrando o luto pela menina, aí o cara levanta, mas ela se matou porque você a estuprou durante toda a vida, né? Então eu acho que há uma coisa muito difícil, e aí eu concordo com o Guilherme, que é diferente de você estar numa situação de guerra, em que você vai e tem uma invasão e um ataque simbólico a quem você conquistou ou derrotou, né? Nós estamos falando de um outro processo, um processo que está muito mais dentro de uma democracia do que qualquer outra coisa. E que, de certa maneira, para mim, é um símbolo de um avanço de uma democracia. Eu acho que não tem como uma democracia... Eu li recentemente uma carta com os alunos, que é uma carta do Roosevelt ao Congresso americano, em 44. E ele faz uma fala muito louca, né? Porque ele fala, se a gente quer construir um país que vai viver com segurança e paz para todos, então todos precisam estar dentro do pacote. Então, se você quer construir uma democracia de verdade, você vai precisar revisitar essa memória que permitiu ou consolidou a exclusão de alguns grupos sociais. Tá? Então, não tem como você deixar essa discussão de lado. E aí é óbvio que, como isso é tudo muito abstrato, isso vai explodir nos monumentos, né? Vai explodir nessa materialidade, nos nomes dos lugares, nas estátuas. Eu acho que tem esse jogo que a gente não pode esquecer, porque senão a gente fica muito na discussão se compensa preservar ou não o patrimônio. Claro que essa discussão é fundamental também, ela me faz resistir a derrubar muitas coisas que eu derrubaria naturalmente, mas eu acho que tem uma outra questão que está acontecendo agora, que é a questão emocional, social. A gente não conseguiu, nos últimos 500 anos, pelo menos, construir uma identidade que tivesse vínculo com a realidade do ponto de vista emocional. A nossa identidade é sempre forjada que nem esse patriarca da família, né? Quer dizer, esse patriarca está sendo celebrado ali, mas essa celebração ela é artificial porque ela não tem vínculo com a realidade, ele não é amado de verdade. Então, se a gente quer continuar no processo de construção de uma democracia, gostem as pessoas ou não, a gente vai ter que enfrentar essa memória, sabe? A gente vai ter que lidar com essa memória que permite que algumas coisas bizarras continuem acontecendo. E não só acontecendo, como foi o caso dessa mulher, que foi encontrada agora, em situação análoga à escravidão, uma senhora de 60 e poucos anos, né, numa casa de uma pessoa super rica, mas também acontecendo de maneira estrutural. Eu assisti o Mano Brown falando ontem ou anteontem com o Drauzio Varela. Ele fez uma fala sobre violência policial fantástica, porque ele não fala como nós, intelectuais, que olhamos de fora a violência policial, né? Ele fala do cara que convive com esses policiais no dia a dia. Então, é muito interessante pensar isso, né? Que nós, na verdade, para além de discutir a memória racista ou de violência no nosso país, nós estamos discutindo o futuro do nosso país. Nós estamos discutindo que tipo de história nós queremos. E aí a gente sabe que se a gente não enfrentar essa memória ruim, não tem o processo de cura, não tem o processo de continuar andando, né? Que foi o que você falou agora também, né, Guilherme? Essa coisa de, e aí, a gente não vai conseguir andar? Só dá para andar se você enfrenta o passado. E é isso que a psicanálise traz, né? Se você quer ser uma pessoa que consegue viver melhor do ponto de vista da saúde emocional, você vai ter que enfrentar os seus traumas. E enfrentar os traumas não é ir lá mergulhar neles, às vezes é criar uma situação mais confortável com eles, mas significa que você vai ter que, de alguma maneira, lidar com eles. Então, eu acho que essa discussão toda sobre monumento, ela é muito saudável, porque como o Guilherme, o historiador, disse, né, o Guy Poser, ela sai do mundo acadêmico e obriga as pessoas a terem que se posicionar sobre isso, né? E tem que ser posicionado do ponto de vista que obriga elas a enfrentar essa memória que faz parte da vida delas, mas que elas esquecem, porque elas foram ensinadas a esquecer dessa memória, percebe? Então, eu acho que esse processo de derrubada das estátuas, nem derrubada, pode ser pichação, pode ser botar uma cara de palhaço na estátua, essa questão de enfrentar esse passado, mexendo com essas estátuas, eu vou usar a palavra mexendo, não vandalizar, mas lidando com essas estátuas e com esses monumentos, eu acho fantástico, porque isso é muito, muito mais visível do que a nossa discussão acadêmica sobre isso, entendeu? Eu acho que essa é a pegada, assim, a gente não esquecer que por trás da discussão intelectual sobre patrimônio, sobre direito, sobre construção, tem uma questão emocional mesmo, coletiva, num país que nunca conseguiu criar uma psique saudável, sabe? Que é um país esquizofrênico em todos os sentidos, né? Aproveitando a pergunta do Guilherme, a provocação dele, é interessante pensar isso, mas porque esse processo que acontece agora não tem nada a ver, é exatamente o contrário, talvez, do que acontecia nessas invasões ou nas guerras, coisa e tal, né? Não é uma destruição da memória que quer acontecer.
E essa é uma das pessoas, quando alguns intelectuais se posicionam contra a derrubada das estátuas, uma das coisas que se costumou dizer é que isso levaria à aniquilação da memória, ao apagamento da memória, quando na verdade isso é a reconstrução da memória que está associada àquilo, é o questionamento dessa memória que elas impõem à sociedade, porque a gente tem que pensar que esses monumentos, o Zé tinha falado da questão, o Felipe tinha perguntado para o Zé a questão da arte. A gente tem que pensar que esses monumentos, eles não são uma produção artística que alguém achou bonita e resolveu colocar num lugar de espaço público. Muitas vezes acontece um concurso, muitas vezes é dinheiro público investido ali, e é um grupo, representa-se um grupo social que quer impor aquele tipo de perspectiva da narrativa histórica. Então, o que acontece nessa derrubada, na verdade, é quase que um efeito de reparação de um grupo que se vê representado porque pela opressão mesmo que aquelas estátuas representam nos antepassados dele. E é uma coisa, assim, no caso do Brasil, a gente está falando de 1888 ainda havia escravo no Brasil. Então, existem pessoas vivas ainda. Teve uma reportagem esses dias sobre o pai do Tony Tornado, está com 108 anos, ele viveu aquela história, sabe? Uma parte dessa reconstrução. A despeito dos exemplos da Alemanha lá, questão da derrubada e tal por parte da guerra, mas a Alemanha pode trazer um outro exemplo que é o pós-guerra. Eu estive no campo de concentração de Bergen-Belsen, no norte da Alemanha, e além dos monumentos que eles fizeram em homenagem às vítimas do Holocausto, eles mantêm muitas estruturas e muitos prédios com essa ressignificação para talvez ser um monumento que incite a vergonha e que seja ali uma lembrança do passado. Então também existe essa possibilidade de se ressignificar, às vezes, um monumento para que ele passe a ser um símbolo de uma coisa ruim propositalmente. É diferente também essa questão desses monumentos históricos, que são esses espaços, essas edificações que foram ressignificadas, reapropriadas, para justamente denunciar o propósito original delas, do caso dos monumentos, das estátuas. E nesse sentido, a questão que ficaria também seria como que se ressignifica uma estátua, né? O Banksy, o artista plástico, o artista de rua, né? O street art, ele fez uma proposta muito interessante, que era a estátua caindo e que se construísse estátuas também dos manifestantes derrubando a estátua, mesclando o momento que a gente vive agora com a ressignificação do símbolo que está lá. Então, a arte é uma forma também é uma possibilidade. E eu, pessoalmente, aí é a minha opinião pessoal, eu acho que daria muito mais visibilidade, tanto para o que foi a estátua, em termos educativos, né, do que simplesmente deslocá-la para um museu e colocar uma plaquinha. Inclusive, nas discussões de patrimônio, né, que eu me envolvi, ou que eu observei, a ideia de colocar uma placa, para mim, uma placa no espaço público explicando que aquele sujeito era um racista, traficante de escravos, é bastante problemática, por algumas razões. Primeiro, porque desconsidera o poder do símbolo, né? Uma estátua monumental, enorme, tem muito mais força do que uma placa colocada do lado, que normalmente a pessoa que está no espaço público pode passar por ali e nem se interessar de ler. Por outro lado, eu li um comentário que me chamou muita atenção, do caráter paternalista e disciplinador que é colocar uma placa ali, né? Como se as pessoas não tivessem a capacidade de refletir sobre aquilo, e como se aqueles atos de derrubada ou de pichação
não fossem reflexões sobre o significado daquilo. Ou seja, como se aquelas manifestações que algumas pessoas que podem ser consideradas artísticas, como o picho, pode há uma perspectiva que a considera artística, como se aquilo não fosse uma forma de educação também. Então, na verdade, essa mediação, essas ações educativas, essa instrução, de certa forma, até desconsidera a capacidade do público, do cidadão, de refletir sobre o seu próprio tempo. Quem tá fazendo essa pergunta é minha irmã, né, Juliana Cortes de Oliveira. Inclusive, eu ia complementar ela. Se puder, daí você já responde junto. Posso complementar? Claro, pode ser. Porque daí é um pouco da minha área e da do Tássio, né? Nós analisamos muito, o Tássio, ele é assessor lá no Ministério Público do Paraná e também é um especialista em direito administrativo, e nós analisamos muito política pública. O correto seriam vocês, especialistas, serem chamados para o debate. Vocês deveriam estar instruindo os gestores públicos, né? Quando isso acontece? Então, aproveitando a bola dela, daí agora vocês respondem já com esse complemento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa bola, vou responder, não como especialista, eu vou deixar, aí depois que eu falar o que eu vou falar, eu vou jogar de volta para o Gui, porque essa também é uma discussão polêmica até para os próprios historiadores, né? Qual é a posição formal de um historiador dentro da estrutura do Estado? Né? Porque isso é uma outra discussão também que daria 20 lives para fazer, mas a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, a discussão oficial, tá? Dentro da estrutura do Estado, sobre o que deve ser a memória oficialmente preservada. Tá? Então, você tem uma discussão sobre isso, como foi a deputada do PSOL, né, que falou sobre remover as estátuas dos escravistas. A outra discussão é a reação de grupos, de grupos que vão lá e querem detonar aquela estátua. São duas coisas muito diferentes. Porque quando a minha irmã pergunta quem decide qual a estátua, então, de novo, tem uma questão de poder. Quem tem o poder de decidir qual vai ser a memória da sociedade? Tá? Nós, numa sociedade democrática, tentamos organizar isso para que esse poder, teoricamente, pelo menos, também fosse democrático. E essa é a bola que eu vou levantar para o Gui depois discutir isso um pouco, porque tem uma ilusão em torno disso, né? Que vai vir um especialista e vai dar o tom do processo e resolver o problema. A gente tem isso com tudo, né? Os especialistas resolvendo, mas a gente detesta especialista, porque a gente acha que é tudo fake news. E aí tem a outra discussão, que a gente só gosta de especialista quando ele concorda com a gente, né? Mas aí tem a outra discussão, que é muito, que é essa questão emocional que eu estou falando para vocês, de novo, remeto para o jantar da família, né? Tem situações, gente, que não tem como você criar uma solução pacífica para as controvérsias, sabe? Então eu fico pegando esse jantar, né? O cara levanta e revela que o que fez a irmã dele morrer foi essa violência da vida inteira que ela sofreu na mão daquele cara que está sendo celebrado naquele jantar. Bom, aí vai vir alguém da família e fala assim, não, vamos sentar com calma e vamos conversar? Vamos conversar o carambola. Nós estamos numa situação aqui que não há negociação. Se antes a gente não reconhecer essa violência. Então, não quero contemporização. Eu não quero discutir o que vai poder ficar em pé ou o que não vai poder ficar em pé. Isso não pode mais ficar em pé. Isso não pode ser mais aceito. Não dá mais para enforcar o João, o Jorge, e não dá para mais fazer isso. Então, veja, não estou falando que esse é o caminho. Eu estou mostrando, estou fazendo, graças a Deus, sou um intelectual branco, posso fazer isso agora, posso ficar de fora da confusão. Então, eu olhando de fora, como historiador, eu estou observando um movimento histórico, onde parte da sociedade, e não são só pessoas negras, quando você assiste as manifestações nos Estados Unidos, na Europa, a maior parte das pessoas são brancas. São as pessoas que falam assim, esse passado que eu estou herdando como pessoa branca da sociedade não me agrada, eu não quero ele para mim. Se você tenta organizar isso, e aí respondendo a minha irmã, né, de certa maneira, e começa, então, a colocar um especialista como uma pessoa que vai ter que decidir esse processo da memória, agora eu acho, sem dúvida, aí como especialista, que numa sociedade democrática, essa discussão precisa ser trazida para o parâmetro da lei. Como anarquista eu não gosto. Eu queria trazer essa questão do especialista. Tem um filme de 2003 chamado Narradores de Javé, não sei se vocês já assistiram, é da Eliana Café, diretora. É a história de um povoado onde vai ser construída uma represa e vai ser inundado o povoado deles. Então, eles têm uma ideia de que se transformar o povoado em patrimônio, vai se impedir que a represa inunde o povoado. Como se a ideia de que os especialistas, aí eles falam, né, na grande história,
como se os especialistas tivessem a capacidade de salvar esse patrimônio. Às vezes, eles são capazes de mobilizar algumas iniciativas, e, pessoalmente, no meu campo de estudo, que é o patrimônio industrial, foi isso que aconteceu, que deu origem, inclusive, ao campo de arqueologia industrial, quando, na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, os especialistas começaram a denunciar a derrubada de antigas fábricas, de antigos espaços e estruturas importantes para a indústria no processo de renovação urbana. Mas eu questiono também, quando isso a gente vê muito, principalmente nesse meu campo de estudo, quando se quer derrubar um determinado bem patrimonial para alguma comunidade, a gente não vê essa movimentação de tanta gente dizendo não pode derrubar. Isso fica mesmo de interesse ou da comunidade local ou dos especialistas na defesa do patrimônio. E isso diz muito também sobre o que significa esse questionamento da derrubada das estátuas, porque você falou que não gosta do lugar de fala, mas mostra o lugar social e a herança que essas pessoas têm para questionar, porque em vários momentos essas mesmas pessoas ignoram o patrimônio na sua generalidade. Sim, mas quando diz respeito a uma coisa que está muito presente, que é o debate do racismo, que é o debate das cotas, que é o debate da igualdade racial, é o debate da justiça social, as estátuas viram um catalisador para outras coisas. Elas são um aspecto de uma discussão muito maior e que acho que os especialistas podem, no máximo, orientar alguns pontos de discussão, mas no fim vai ser um debate do que a sociedade quer. Bandeirantes, Borba Gato e a Margarete, delegado, marechal, Moine Cacetete, estátuas que mantêm a memória viva de tantos genocidas da população nativa. Troque sua estátua por livros, revisite sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. Troque sua estátua por livros, revisite a sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. Povos acabados, dizimados, destruídos, marginalizados, derrotados, decaídos, nomes exaltados por ruas e rodovias, mentes opressoras plantando ideologias. Troque sua estátua por livros, revisite a sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória. Troque sua estátua por livros, revisite a sua história, pense nos heróis e bandidos e nos seus exemplos de glória.